Muito bem. Meus caros amigos, por que eu vou falar hoje das artérias polares? Porque a artéria polar, ela é mais ou menos como a aurora boreal, né? Na aurora boreal, quem está acostumado a ver a aurora boreal porque mora na região onde ela está, por exemplo, quem faz tomografia de rins, vê sempre. Mas para você que não está acostumado e que nunca viu, parece algo do outro mundo. Então eu trago essa imagem das artérias da aurora boreal para falar um pouquinho das artérias polares. Só que aproximadamente 30% das pessoas têm esta variação anatômica. As artérias polares ou artérias acessórias são variações anatômicas. E que o que ocorre? Então, as artérias polares são uma variação anatômica presente em 30% das pessoas. Quem faz tomografia computadorizada está acostumado a ver, seja polar superior, seja polar inferior, tá certo? É uma variação anatômica, não é patológico ter artéria polar. O problema é quando nós temos estenose da artéria polar, porque ela pode levar à estenose renovascular. Então, se 30% das pessoas têm artéria polar e você já fez, por exemplo, 10 Dopplers de artérias renais, você perdeu 3. E eu, muito tempo, perdi as artérias polares porque eu não acreditava na existência da visibilização das artérias polares ao ultrassom. Muito bem. Então, aqui a imagem está na tomografia computadorizada. Vocês podem ver as artérias polares, tá certo? Tem uma artéria principal, que é a artéria hilar, e nós temos as artérias polares. Pode ser superior ou inferior, como vocês estão vendo aqui no zoom, tá certo? Uh, onde está a imagem aqui apontada pela flecha das artérias polares. Então, as artérias polares, meus amigos, quem faz tomografia está acostumado a ver artéria polar. A grande questão é que quem faz ultrassom, quem faz Doppler, vai ter que buscar esta imagem que vocês estão vendo agora no zoom. Olha que bonito aqui, a artéria principal e a artéria polar, no caso, uma polar inferior, ambas saindo da aorta. Aqui nessa imagem à direita eu coloquei uma acumulação, tá certo? Eu coloquei uma acumulação. E essa acumulação, olha, gente, se a gente mostrar para vocês a tela, não dá para ver direito. Então, quem está no Instagram, eu convido, venha participar, junte-se a nós, toca no link da minha bio e venha para o Zoom. No Zoom você está vendo as imagens. Então, aqui nós temos a artéria hilar, que eu estou apontando com a flecha, e a artéria polar. Aqui a aorta, tá certo? Uma varredura coronal, meio de ladinho, pegando o rim, as artérias renais e a aorta. Muito bom, meus amigos. Então, mas isso não é muito fácil de ver, exige uma certa experiência e uma boa regulagem do aparelho. Então, qual é a dica que eu dou? Quando você pega o rim, aqui, por exemplo, o rim esquerdo, você coloca a pessoa em decúbito lateral e pega o rim, você vai procurar as artérias segmentares. Geralmente são 4 artérias segmentares, nós dividimos em 3 por questões didáticas. Uma vai para a região do polo do terço superior, outra terço médio e outra terço inferior, que nós arbitrariamente chamamos de artérias segmentares superior, média e inferior. Muito bem. Vejam que elas têm uma trajetória que é divergente a partir do hilo. Quando tem uma artéria polar, a entrada dessa artéria polar é excêntrica. Então você vai encontrar uma artéria segmentar que não se dirige para o hilo, como esta que eu estou apontando com a flecha. No caso, meus amigos, para quem está aqui no Instagram, né? Como eu falei, venha para o Zoom. Olha aqui o que seria uma artéria polar. Ela tem uma entrada diferente, ela não converge para a região do hilo. Então, olha que interessante. Essa é uma dica que a pessoa tem uma artéria polar. Você vai seguir, então, essa artéria segmentar para poder buscar essa trajetória e confirmar se ela sai da aorta abdominal. Então, olha só. Aqui nós tínhamos no zoom, você vê a artéria renal, do lado da veia renal, e uma outra segmentar aqui que não convergia para o hilo. Essa artériazinha polar, essa segmentar que nascia da artéria polar, você seguindo, você percebe que ela vai até a aorta. Então, aqui a artéria renal no hilo e aqui a artéria polar, no caso, a polar inferior. Para quem busca artéria polar, quando você vê, tem as 3 segmentares. Se uma delas tiver uma trajetória excêntrica, você vai pensar que essa pessoa pode ter uma artéria polar. E quanto mais você procura, mais você encontra. Então, olha só que bonito aqui essa imagem que eu estou a demonstrar,
que é uma imagem feita com acumulação. Então, nós apertamos aquele botãozinho acumulação, que eu já falei. Se você não sabe, procura no meu YouTube, tem lá uma aula sobre butonologia. Lá no Doppler eu falo o que é acumulação. Nós acumulamos, tá certo, as imagens do Doppler colorido, e aqui eu consigo pegar, claro, com artefato, a artéria renal principal hilar e aqui uma artéria polar saindo da aorta abdominal. Olha que coisa mais bonita, mais preciosa. Então, meus amigos, agora é só a repetição do mesmo tema. Então, aqui um videozinho demonstrando para vocês a saída da artéria renal direita e da artéria polar inferior direita, no exemplo deste nosso paciente. Aqui um outro paciente que tinha duas artérias renais, tá certo? Saindo na topografia do hilo, uma nós chamamos de principal e outra nós chamamos de acessória. Então, meus amigos, o grande segredo, vocês veem artéria polar na tomografia. Se nós considerarmos que 1/3 da população tem artéria polar, então praticamente um paciente a cada 3 que você faz Doppler de artérias renais, você vai encontrar a artéria polar. E a nossa preocupação é que a pessoa tem estenose da artéria polar, ela pode ter hipertensão renovascular. Então, olha só, esse é o aspecto da artéria renal principal e esse é o aspecto da artéria polar, aqui com acumulação demonstrando as duas, saindo da aorta abdominal. E a dica que eu dei a todos, se você tem as segmentares, a superior, a média e a inferior, essas três artérias segmentares, elas são convergentes, ou melhor, elas são divergentes a partir do hilo, ou elas convergem para o hilo, vamos entender dessa forma. Quando você tem uma artéria polar, ela tem uma trajetória excêntrica. Então, quando você pegar uma segmentar que está esquisita, está diferente, ela não vai para a região do hilo, provavelmente é uma artéria polar. Então, olha só, essa segmentar, ela não acompanhava a trajetória para o hilo, ela fugia do hilo renal. Seguindo essa artéria, nós vimos que era uma artéria polar. E você só vai ver a artéria polar, meu amigo, meu querido, se você buscar artéria polar, se você pensar na artéria polar, senão você não vê. Você pega só a segmentar. E, na verdade, eu quero citar a professora Ilka, que é uma das grandes pioneiras do Doppler de artérias renais aqui no nosso país e que, na verdade, é dela a tese da relação renal segmentar, aí, que foi aceita no mundo inteiro. Daí a importância de você pegar as três segmentares. Porque se você não ver a artéria polar, você vai conseguir pegar alterações distais na artéria segmentar que foi originada dessa polar. Então, a chance que você tem de não perder a artéria polar é procurando as três segmentares. E aí eu vou um pouco mais longe. No momento que você vê uma segmentar que tem uma trajetória que não vai para o hilo, você segue essa artéria segmentar que você vai cair numa polar seguramente, em 1/3 dos nossos pacientes. Então vamos continuar a nossa apresentação para quem chegou agora. Então aqui um vídeo demonstrando a artéria polar e a artéria renal, ambas saindo da aorta abdominal. E aqui um outro exemplo onde nós tínhamos duas artérias entrando pelo hilo, uma nós chamamos de principal e outra de acessória. Então, meus amigos, para encerrar a nossa apresentação, o que é importante? É importante você lembrar que se 30% das pessoas têm artéria polar, apenas 1,5% dos hipertensos renovasculares vão ter estenose isolada da artéria polar. É muito pouco. Você vai ver um caso só na sua vida, talvez, se encontrar. Então, você pergunta para mim, do ponto de vista estatístico, tem importância? Como método de amostragem, não é por isso que é um método de amostragem, não é diagnóstico. Mas eu diria que se você tem a possibilidade de fazer o diagnóstico e o paciente realmente é um paciente, por exemplo, jovem, que vai se beneficiar de um tratamento cirúrgico, nós não podemos perder esse diagnóstico. Por quê? Porque se nós pararmos para avaliar que 3% dos pacientes podem ter estenose das duas artérias, ou seja, a principal e a polar, então somando 3 com 1,5 dá quase 5%. Aí a estatística é mais alta. 5% dos hipertensos renovasculares terão estenose da artéria polar. Se 30% da população tem artéria polar, já não é um número desprezível. Então eu diria o seguinte: você tem que buscar a artéria polar e a dica é encontrar uma segmentar que realmente tem uma trajetória diferente. Se você não vê a artéria polar, não se sinta culpado, não se sinta mal, mas veja as três
segmentares, ou pelo menos a segmentar superior e a segmentar inferior, porque elas podem se originar de uma polar que você não viu. E é para isso que existe o teste indireto, a avaliação das artérias segmentares. E é por isso que eu falo para você, cirurgião vascular, você tem que aprender a ver o rim, tem que fazer o exame completo, porque já é um exame difícil, é um exame de rastreamento. A gente tem que dar o melhor do método de rastreamento, rastrear bem para poder indicar bem a angiotomografia para os nossos pacientes. Então, eu termino essa apresentação compartilhando para quem está no Zoom o meu correio eletrônico, o endereço do meu Instagram também, a todos vocês, que vocês já conhecem, acompanham aqui no nosso canal, o @peter.francolin. Se alguém não conseguiu entrar no Zoom, pode me dar feedback pelo e-mail, pode me dar feedback também pelo direct aqui no Instagram. Basicamente, a mensagem que eu queria trazer para vocês nesta manhã é essa. As artérias polares existem. Se você faz Doppler de artérias renais, 1/3 dos teus pacientes vão ter artéria polar. Apenas 5% dos renovasculares terão estenose da artéria polar, é pouco, mas a chance de fazer o diagnóstico é reconhecer que ela existe ou, pelo menos, fazer o exame completo, a avaliação completa, que é pegar as 3 artérias segmentares. Porque se você não vê a polar, mas vê a segmentar que nasceu daquela polar e ela tiver estenose, você vai pegar o fluxo pós-estenótico, o fluxo tardos parvos, mas aí já é assunto para uma outra aula. O importante é, pega as 3 segmentares, porque se tiver uma estenose, você melhora o método fazendo exatamente a avaliação das artérias segmentares, você faz o teste indireto, se você não conseguir ver diretamente. E se você vê diretamente, aí você tenta pegar a velocidade, que é o teste direto. Então, meus amigos, mais uma vez agradeço a todos pela presença. Tenham um domingo maravilhoso. Muito obrigado a todos pela presença. Um forte abraço, um beijo no coração de todos vocês. Abraço a todos. Saudações desde São Paulo, Brasil.